Oi você, quem está falando é o Diogo Maia, vosso narrador. Voz oficial, natural, sou uma pessoa. A maioria de livros usam robôs, aquela voz artificial. Tem quem goste, mas eu não prefiro. Então, se você está gostando dos vídeos, eu agradeço. E, por favor, se inscreva no canal. Ajude esse projeto simples, mas de grande valor, a crescer. E, por gentileza, se puder também, dê o seu like. Tchau. Vamos agora a mais uma leitura. Oi! Lerei o livro Zen, a arte de viver com simplicidade, sem práticas para uma vida feliz, do autor Sun Myung Masuno. Prática número 60. Aprecie um jardim zen. Experimente ver como esses jardins estão imbuídos da mente zen. Existe um poder regenerador num jardim zen. Visitar algumas cidades japonesas nos dá a oportunidade de apreciar os jardins dos templos zen. Em termos literais, todos os jardins localizados em templos zen budistas podem ser considerados jardins zen. Mas não é bem assim. Por quê? Porque pegar como exemplo a pintura zen. Vamos analisar a pintura Sumi-e de Bodhidharma, feita por um famoso artista japonês. Por mais esplêndida que a imagem possa ser, não podemos considerá-la uma pintura zen. O que estou querendo explicar é que tanto os jardins como as pinturas zen têm uma forma específica. São expressões definitivas da maestria de seu criador em estado zen, também chamado de mente de Buda. É preciso praticar o treinamento do Zen budismo por muito tempo antes de atingir a mente de Buda. No estado Zen, a beleza singular de uma paisagem imaginária pode ser expressa num jardim ou numa pintura. Isso transmite uma tranquilidade que pode regenerar a mente. Em vez de observar apenas a beleza superficial de um jardim zen, tente experimentar o estado mental que está presente nele. Quando se sentir parte integrante do jardim, você não vai nem notar a passagem do tempo. Quanto mais conseguir apreciar os conceitos que permeiam o jardim, mais você conseguirá regenerar sua mente. Prática número 61. Sirva às outras pessoas. O ponto de partida para uma vida de contentamento. De onde surge a preocupação? Um estado de clareza absoluta não perturba por nenhum desejo ou apego. Esse é o estado do nada, que o Zen enfatiza acima de tudo. Esvaziar-se de pensamentos é a base para os ensinamentos de Buda e para suas noções fundamentais de impermanência e insubstancialidade. Buda ensina que o sofrimento humano decorre da falta de consciência e respeito dessas noções. Em outras palavras, nossa ansiedade e nossas preocupações têm origem na incapacidade de aceitar que o mundo está em constante mudança, na crença ou esperança inconsciente de que nós e nossas posses ou as pessoas que nos cercam nunca vão mudar. É exatamente quando somos traídos por essa esperança que experimentamos nossos dissabores. Tudo exerce influência sobre todo o resto. Por exemplo,
Se você decidir que quer ser feliz, precisa que todo mundo ao seu redor também se sinta assim. É por isso que servir às outras pessoas pode contribuir para uma felicidade. Não se agarre à crença de que tudo o que é deve continuar sendo. Pratique o desapego. Ao fazer isso, você fará com que outras pessoas sejam felizes. Mantenha isso em mente e você terá uma vida de muito mais contentamento. Prática número 62. Afaste os 3 venenos. Inclua a mentalidade zen em sua vida. Mantenha seus desejos e sua raiva sob controle e se esforce para entender a natureza das coisas. No budismo, existe o que chamamos de 3 venenos. Não são do tipo de veneno que você pode ingerir. Os ensinamentos se referem a eles como paixões ou desejos mundanos. São a raiz do sofrimento humano, já que nos impedem de chegar à iluminação. Os 3 venenos são a ganância, a raiva e a ignorância. Quando somos afligidos pela ganância, ao conquistarmos aquilo que desejamos, continuamos querendo mais. A raiva nos faz perder o controle por motivos insignificantes e, quando provocados, nós a descontamos nos outros. A ignorância é um estado de tolice. Somos desprovidos de bom senso ou conhecimento, por falta de instrução. Porém, o que nos falta mesmo é uma compreensão de nossa verdadeira natureza de Buda. Enquanto nos deixarmos governar por esses 3 venenos ou aflições mundanas, não poderemos viver felizes e desfrutar da liberdade. Quando sentir que um desses venenos está começando a se manifestar, tente acalmar a mente regulando sua respiração. Isso pode ajudar a impedir que as aflições tomem conta de você. Prática número 63. Alimente seu senso de gratidão. O significado mais profundo de palavras casuais. Algumas poucas palavras que são repletas de afeto. Quando alguém pergunta, como vai você? Em japonês respondemos, Okage-sama de, ou tudo bem, graças a Deus. Falamos isso o tempo todo, mas é uma resposta belíssima e, ao meu ver, bem japonesa. Ninguém é capaz de viver apenas por sua própria graça. Dependemos do apoio dos outros e, quando conseguimos tê-lo, nós agradecemos. Por isso, por mais óbvio que possa parecer, às vezes nos esquecemos disso. E quanto mais nos esquecemos, maior a necessidade de expressar esse sentimento em palavras. Bom dia em japonês é Ohayo gozaimasu, que ao pé da letra significa é cedo. O sentido implícito da expressão é: temos o dia todo pela frente e, como chegamos bem até aqui, vamos continuar nos esforçando para que aconteça o melhor. Outra expressão comum na língua japonesa é itadakimasu, que usamos antes de comer. É uma forma de agradecer pelo alimento que estamos prestes a consumir. E também inclui um agradecimento às pessoas que preparam a comida para nós. Seja um prato de peixe ou vegetais, nosso alimento ainda tem vida. Ao consumir essa vida, mantemos nosso sustento e conseguimos seguir vivendo. Por isso, somos gratos. Todos esses sentimentos estão contidos na expressão itadakimasu. Frases comuns do dia a dia podem parecer familiares e automáticas,
mas contém reservas profundas de significado e sentimento. Prática número 64. Demonstre como está se sentindo em vez de afirmar. Uma maneira de transmitir suas verdadeiras intenções. Entenda o pensamento por trás do Ushimizu, o costume japonês de esguichar água do lado de fora de um portão. Expresse como se sente de forma espontânea e sem usar uma palavra. Quando se trata de revelar nossas verdadeiras intenções, os atos vão além das palavras. Num dia quente de verão, você pode estar aguardando uma visita. Antes de recebê-la, esguiche água no portão, do portão para a rua. Esse ato serve para purificar a entrada de sua casa e fazer seus visitantes se sentirem bem-vindos. A pessoa que chega vê a mancha de água na calçada ou as gotas no canteiro de flores e pensa: "Ah, minha visita está sendo esperada. Quanta hospitalidade!" Não existe absolutamente nada forçado ou impositivo nisso. É apenas uma maneira de dar boas-vindas, um belíssimo gesto tipicamente japonês. Quando se trata de expressar seus desejos ou suas intenções, não é prudente usar de insistência ou assertividade. Os japoneses sempre tiveram um sexto sentido para interpretar os sentimentos, seja prestando atenção nos demais ou através de algum entendimento tácito. Vale lembrar que os comunicados cada vez que respiramos e nunca devemos esquecer a verdadeira natureza de nosso coração. Prática número 65. Expresse o que se passa em sua mente, mas não com palavras. O que se pode ver não é tudo o que existe. Por que as pinturas Zen são feitas com nanquim? Para a filosofia Zen, o despertar espiritual é transmitido fora dos sutras. Não pode ser vivenciado através de palavras ou letras. O que isso significa é que a essência do ensinamento Zen não pode ser expressa em palavras, nem escrita, nem faladas. A pintura Zen é um exemplo disso. As paletas de cores não são usadas na pintura Zen, apenas o nanquim. O motivo? A crença de que a verdadeira beleza não pode ser demonstrada em cores, que são uma expressão imperfeita do caráter inefável do que é belo. Por isso são evitadas. Cada um de nós vivencia o esplendor do pôr do sol de forma diferente, apesar de todos descrevermos sua cor como um vermelho alaranjado. Cada um pode enxergá-la de um jeito. Usando apenas nanquim, o pintor permite que cada um vivencie a coloração do pôr do sol à maneira como enxerga em sua mente. É por isso que se diz que a pintura Zen usa uma única tinta para expressar todas as cores, seja verde, azul, amarelo, roxo ou vermelho. Uma gama infinita de cores pode ser encontrada nos matizes do nanquim, a depender de quem vê. A tinta assume várias tonalidades e camadas. O que se pode ver não é apenas o que está lá. Prática número 66. Concentre-se nos méritos das outras pessoas, principalmente quando os defeitos delas se tornarem evidentes. Tanto nos jardins como nas relações interpessoais, o fundamental é a harmonia. Os jardins japoneses não são projetados acrescentando e tirando elementos de maneira aleatória. O espaço como um todo é composto de modo a extrair o máximo das características de cada elemento, como o formato de uma pedra ou a maneira como uma determinada árvore se verga. O que significa extrair o máximo de cada elemento de um jardim?
Digamos que um jardim terá várias árvores. Não podemos simplesmente plantar as árvores e dar o trabalho como encerrado. É importante identificar o formato ideal de cada uma. Que tipo de sensação cada árvore transmite? Como devemos plantar uma árvore? Em que posição? E voltada para qual direção? Para enfatizar suas qualidades mais atraentes? Em outras palavras, devemos saber apreciar a individualidade de cada árvore para fazer com que ela se expresse. Compreendendo sua essência, podemos colocá-la em harmonia com outros elementos do jardim. O mesmo vale para as relações entre as pessoas. Precisamos reconhecer nossa individualidade e a dos outros para conseguirmos nos dar bem. Isso não significa dizer que você deve se adaptar às outras pessoas, mas, ao concentrar-se nos méritos delas, é possível criar belíssimos relacionamentos. Prática número 67. Aprofunde sua ligação com alguém. O verdadeiro sentido de apenas uma vez na vida. Concentre-se num único encontro. Ao que parece, hoje em dia as pessoas só querem saber de relacionamentos superficiais. Quanto mais gente conhecem, melhor. A rede de contatos é a chave. No mundo dos negócios, isso é muito importante, claro. Mas, na vida pessoal, não importa se seu círculo de amigos for pequeno. Não acredito que eu possa de fato contar com muitas pessoas. É mais enriquecedor cultivar um único relacionamento significativo do que estabelecer 100 conexões insubstanciais. Pelo menos na minha opinião. Existe um ditado que se origina do Zen. Ishi go ishi. Ou apenas uma vez na vida. Isso significa que devemos valorizar cada encontro, pois existe a possibilidade de falar com aquela pessoa somente uma vez. Isso não significa que devemos aumentar o número de encontros com os amigos que temos, ou fazer mais amizades. Concentre-se num único encontro e cultive um relacionamento significativo. O que importa não é o número de contatos que você tem, mas a profundidade de cada um deles. Agora a prática número 68. Entre em sintonia com o tempo. Isso se aplica também aos relacionamentos interpessoais. Não se apresse nem relaxe demais. Existe um ditado japonês, Sotaku Doji. Significa literalmente bicar ao mesmo tempo por dentro e por fora. É usado para descrever o que acontece quando um filhote de ave está saindo do ovo. A primeira parte se refere ao fato de o filhote bicar a casca pelo lado de dentro. A segunda, a reação da mãe quando escuta o filhote e começa a bicar de fora para ajudá-lo a sair. Trata-se de uma situação muito delicada. Se a mãe quebrar a casca antes de o filhote estar totalmente formado, ele morre. Então a mãe precisa ouvir com muita atenção o som das bicadas do lado de dentro e decidir se é seguro acrescentar suas bicadas cuidadosas do lado de fora para ajudar a romper a casca. Em outras palavras, Sotaku Doji diz respeito a encontrar o momento perfeito para ambos. É óbvio que isso se aplica à criação de filhos, mas também tem outras utilidades. Quando se está treinando alguém para um trabalho, não dá para apressar a pessoa ou deixá-la relaxada demais. E quando você está se submetendo a um treinamento, é sua responsabilidade demonstrar disposição para progredir.
Os melhores resultados aparecem quando as duas partes agem no tempo certo e de forma sincronizada. Prática número 69. Abra mão da necessidade de que todo mundo goste de você. Isso vale inclusive para monges zen. Não se prenda, não tenha preconceitos, não exija demais. As relações interpessoais podem ser complicadas. Por mais que você se esforce, é difícil ter a mente aberta em relação a todo mundo. Até mesmo os monges zen de um templo nem sempre se dão bem. Não é necessário pensar, vou me dar bem com essa pessoa, ou vou tentar conhecer melhor essa pessoa. Esse apego à noção de que é preciso fazer amizade com alguém só vai atrapalhar. Você se prenderá à ideia de que é preciso que os outros gostem de você. Isso só serve para criar tensões. Não se prenda, não tenha preconceitos, não exija demais. Por que não se desapegar de certas coisas desimportantes e diminuir suas preocupações? Não estou sugerindo que você tente ser impopular de propósito, mas, por outro lado, não tente agradar demais. Quando uma flor desabrocha, a borboleta a encontra naturalmente. Quando a folhagem das árvores surge, os pássaros aparecem em bando sem precisar ser chamados, e, quando as folhas caem no inverno, eles vão embora. Os relacionamentos que estabelecemos com as pessoas não são diferentes. Prática número 70. Não desenvolva uma fixação pelo certo ou errado. A questão é saber ceder. Se você se fixar no preto e no branco, perderá a beleza do cinza. O budismo é uma religião extremamente tolerante. O budismo não pensa em termos de preto e branco. Algumas coisas são brancas, outras são pretas, e entre uma e outra existem vários tons de cinza. Esse espírito abrangente está no coração do budismo e explica em boa parte como a religião se enraizou no Japão. O shintoísmo é praticado no Japão desde os tempos antigos e em algum momento o budismo chegou da China. Em vez de se opor ao shintoísmo, ao budismo, os japoneses consideraram que as duas religiões poderiam coexistir. O conceito japonês de Honji Sui Jaku dá conta de que os deuses shintoístas são manifestações de deidades budistas, que juntos formam um todo indivisível, santificado nos santuários shintoístas naquilo que se chama de Gongen. Pode parecer uma falta de compromisso com uma religião ou com outra, mas exatamente por isso é um ótimo exemplo de sabedoria japonesa. É uma forma de os dois lados existirem, encontrando um meio termo e evitando conflitos. As coisas não precisam ser definidas como certas ou erradas, preto ou branco. Em vez de seguir por um caminho ou outro, o meio termo pode ser a melhor saída. Até aqui hoje, 10 práticas lidas. Agradeço por estar acompanhando. Espero que fique bem. Tchau.